Olá, pessoal! Que Deus possa abençoá-los nesse momento maravilhoso. Deus, Ele é tremendo, Ele é poderoso. Estamos aqui ao vivo. Beijo grande para vocês. Diante de tantas más notícias, nós temos uma boa notícia, as boas novas do Senhor. E Deus, Ele é fiel e justo e compassivo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno e nós temos que fazer de tudo para amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. O que é o próximo como a nós mesmos? Que aí nós não vamos... Você tem coragem de falar de você mesmo? Não tem. Então, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor possa ungir a nossa mente, que possamos entender a palavra de Deus, entender agora. Nós estamos lendo o livro de Miqueias. Olha no índice aí, sabe? Muitas pessoas não falam a respeito de Miqueias, mas vamos estar falando de Miqueias aí. Miqueias, ele fala, né? Deus disse que deseja que isso se resuma em que Deus quer que o ser humano seja honesto, tá? E é isso que a pessoa seja honesto e saber amar e perdoar, tá? O ser humano tem que ser honesto, amar e saber perdoar, tá? Muitas vezes nós não conseguimos perdoar. O perdão, ele é muito importante mesmo. Deus está falando assim, ó, disse já Deus, e se resume em ser honesto, justo e saber perdoar. Ser honesto, justo e saber perdoar. Miqueias, olha lá no índice. Miqueias, ele é um profeta, né? As profecias de Miqueias foram dadas para advertir, para chamar a atenção do povo de Deus, de que o julgamento viria para oferecer perdão a todos que se retornassem de seus caminhos pecaminosos. Nós sabemos que o dia do Senhor veio lá para o povo de Israel e o povo de Judá e de Israel, Samaria, né? E Jerusalém. Só que está chegando o grande dia, nós estamos no tempo da graça, e está chegando também, chegando o grande dia do Senhor, aguarde. Deus quer que a gente seja justo, honesto e perdoador, tá? E hoje, olha, onde que Miqueias profetizou? Miqueias profetizou em Samaria e em Judá. Samaria era a capital de Israel, os reinos ainda eram divididos, tá? Pregou em Samaria e em Judá, né? Lá na região de Judá também, que os reinos se dividiam. Na época os reinos estavam divididos. E Miqueias, ele era contemporâneo de Isaías, eles pegavam na mesma época. E que as pessoas importantes desse livro são, que fala, né? São Miqueias e os cidadãos de Samaria, Jerusalém e Belém. E nós falamos no capítulo 3, né? Capítulo 3 de mensagem contra a autoridade dos profetas. Aqui no capítulo 3 de Miqueias, ameaça contra os chefes e falsos profetas. Nada diferente de hoje, né, gente? Que hoje também nós vamos trazer para os nossos dias, né? Mas diz Deus, e ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a voz que pertence saber direito? O que comeis carne do meu povo, e arrancais a pele, e esmiuça os ossos, e reparti como para a panela, e como carne do meio do caldeirão? Eles estavam, né, no livro de Miqueias, eles estavam comendo carne, né? Aqui está falando que eles estavam comendo a carne do povo, né? E aí está explicando, no capítulo 3:3, a analogia do canibalismo, né? Canibalismo são pessoas que comem carne humana, que quer dizer que aqueles que amavam a maldade estavam, na verdade, matando as pessoas e cozinhando as pessoas e comendo
cozinhando em caldeirões. Pensou, gente, já tinha prática de canibalismo naquela época. E eles estavam cozinhando, né? Mas os líderes imorais estavam consumindo os indefesos, tomando tudo que eles tinham e privando-os de seus meios de ganhar vida. Aí no capítulo 3, 4, está falando assim, olha, dirigir-se-ão uma oração ao Senhor, não chorará diante de Deus, mas uma oração de verdadeiro arrependimento. Traria o alívio e a restauração do que eles buscam. O que acontece aqui, ó? Olha para vocês verem, é um capítulo pequenininho que dá para fazer rapidinho, tá? Olha, o que eles estavam, parei no capítulo 4. Então clamarão ao Senhor, em 3, 4. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo visto que eles fizeram mal das suas obras. Assim diz o Senhor, contra os profetas que fazem errar meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhe mexe na boca, preparam guerra. Então os profetas estavam fazendo o povo errar. Gente, hoje está a mesma coisa. Os profetas, os pastores, né, têm feito o povo errado. Ó, às vezes é uma coisa interesseira. E aí fica acontecendo isso. No 5, assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que não tem nada para lhe dar na boca preparam guerra. Portanto, se vós fará noite para que não haja profecia, haverá trevas para que não haja adivinhações, se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó a transgressão e a Israel o seu pecado. Nós temos que estar, gente, cheio do Espírito do Senhor para anunciar a transgressão e o pecado na nossa época de hoje, porque hoje nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Como, gente, tem acontecido tragédias, como tem acontecido calamidade, mas nós temos que estar cheio da força do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó, para anunciar o Brasil, para anunciar o país, para anunciar para os nossos amigos a transgressão e o seu pecado. Ouvi agora isso, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis todo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão a sentença por presente, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de vós? Nenhum mal nos sobreverá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e os montes desta casa, e os lugares altos de um bosque. Gente, os profetas daquela época estavam profetizando mentira. Gente, e hoje, nada diferente de hoje. Gente, quando se sai fora dessa igreja, que fala assim, se você dá uma boa oferta, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Isso é mentira, meu querido, minha querida. Porque a pessoa, para receber poder, descerá sobre vós o Espírito Santo de Deus e recebereis poder. Leia Atos, capítulo 8. E aqui os profetas... eles estavam com profecias falsas, eles estavam profetizando coisas para agradar as pessoas. E não tem necessidade de agradar as pessoas, não tem necessidade. Nós temos que pregar o que está na palavra de Deus. Aí os líderes e as autoridades de Israel deviam praticar justiça
e juízo. No entanto, eles odiavam o bem e amavam o mal. É igual as pessoas que odeiam, que alimentam o ódio, que alimentam o rancor, né? E gostam de estar com raiva das pessoas, né? Então vocês estão amando o mal e odiando o bem, porque vocês tiram, olha bem que eu tô falando, né? Vocês tiram, estavam cozinhando as pessoas para comer, olha a maldade desse povo. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com carne de que vai ser cozinhada. Virá o dia em que vós clamarão ao Senhor, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá as suas orações. As pessoas querem fazer maldade e depois querem que Deus ouça a oração deles. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que fazer o bem, parar de fazer maldade. Como a maldade anda pelo mundo, né? E os profetas enganam o povo para que eles paguem. Eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhe dão nada. O Senhor, assim que eles assim, ó, eles estavam anunciando paz só para quem dava dinheiro para eles. Mas quem não tinha dinheiro para dar para eles naquela época, eles anunciavam guerra. Eles eram falsos profetas. E nada diferente de hoje. Nós não precisamos pagar por uma bênção. Nós não precisamos ofertar para ganhar uma bênção. E na palavra do Senhor Jesus Cristo está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E os sinais se seguirão aqueles que creem. Então nós temos que parar de idolatrar pastores, enriquecer pastores. Aqui está falando assim, olha... Isso nos diz assim, ó, os profetas enganam o povo para que lhes pagam. Eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que lhe dão, que não lhes dão nada. O Senhor diz aos profetas: em vez de visões de vocês terão escuridão, porque vocês andam profetizando falsamente. A luz do dia vai desaparecer para vocês e a escuridão da noite cairá sobre vós. Os adivinhos e os que dizem que o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, isso gente, essa certeza que o profeta Miqueias tinha quando ele estava entregando essa mensagem ao povo de Jerusalém e ao povo de Judá. Ele estava falando com certeza, e nós temos que carregar essa certeza dentro de nós. Quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Não é para condenar o povo, é para condenar o pecado. Não concordar com o pecado para agradar as pessoas. Deixa eu ver, tá dando uma arrumadinha aqui, vamos ver se ficou bom. Aí. E, então, olha bem, escutem líderes. Deus está querendo tratar com a liderança. Escutem líderes e autoridades de Israel. Vocês que odeiam o que é bom e torcem para a justiça, vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça. Vocês estão sendo injustos. Vocês estão crucificando aquelas pessoas que são pobres e estão agradando aquelas pessoas que têm dinheiro para dar a vocês. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei é para ser ensinada de graça, né? E os profetas exigem pagamento para adivinhar isso lá no passado, no tempo de Miqueias, tá? E isso, gente, nada diferente de hoje. Nada de sacrificam, existem igrejas, existem pastores que massacram os seus membros, existem pastores que estão se enriquecendo às custas dos seus membros, né? O profeta exigem, eles aceitam, as autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça, para deixar a justiça, para distorcer, né? Para torcer a justiça, fazer o que é errado.
E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro, mas mesmo assim eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Os profetas, na época lá de Miqueias, eles estavam profetizando mentira e falando que estavam recebendo recado de Deus. E eles falavam assim, olha, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. E o povo que tinha dinheiro acreditava, porque o povo tem essa confusão até hoje, gente. As pessoas acham que a pessoa que tem um carro do ano, que tem uma mansão, que tem uma casa maravilhosa, Deus está do lado dela. E eles se confundem. Às vezes uma pessoa que não tem nada, não tem nenhum banco direito em casa para sentar, é mais feliz que um rico. E aí falando assim, olha, portanto, por causa de você, Jerusalém vai virar um montão de pedras. Deus estava chamando a atenção dos profetas. Falou assim, Jerusalém vai acabar, né? Vai ser arado como um campo, o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Isso que ia acontecer porque os profetas, Deus estava muito chateado com os profetas, porque os profetas estavam profetizando em troca de dinheiro. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, eu fiquei muito impressionada, que um pastor falou que a pessoa ia ser batizada no Espírito Santo se ela desse uma oferta boa. Não existe isso não, irmão. É de graça. É de graça. E Miqueias falou que no capítulo 3, né? 3:8, olha bem, ele falou, mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Nós não podemos ter medo de condenar as maldades e as injustiças e o pecado que anda rodeando em nosso meio. É pecado, irmão. Nós não podemos ficar querendo agradar as pessoas, não. As pessoas vão afastar mesmo, mas vamos pregar a Bíblia. Miqueias não tinha medo. Tá errado, vamos falar que tá errado, gente. Jesus, gente, tá chegando o dia do juízo do Senhor. Não dá para agradar ninguém, não. Não está dando para agradar. Vamos agradar o Senhor. A única coisa que Deus quer que a gente seja é justo, honesto e amorosos e perdoadores, tá? Não devemos zombar de ninguém, não devemos rir das pessoas. Se você vê que as pessoas estão passando por luta, ore por essas pessoas. Não devemos zombar de ninguém. Amanhã, meu querido, minha querida, eu estarei lendo Miqueias 4. E eu vou estar postando esse vídeo no meu canal. Eu gostaria que vocês me dessem um like lá, tá? Beijo grande, tchau! Que Deus abençoe vocês agora, com a honra e glória do Senhor, amém? Jaqueline, quero agradecer Jaqueline, Miriam, Jonathan, Andréa, Primona. Beijo grande para você, querida! Deus abençoe! Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estar lendo